Fala galera, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal Fanático pré-jogo, né? Logo mais às 8h30, Santa Cruz está enfrentando no Arruda, né? Queira Deus que não chova para não atrapalhar o jogo e o deslocamento do torcedor, né? Que essa chuva de ontem para hoje foi bronca. E aí a gente vai falar aqui é sobre as possíveis escalações, né? Vou mostrar aqui o retrospecto, né? O Retrô não vem bem, Santa Cruz também deu uma tropeçada. E vamos conversar aqui sobre o jogo, as possibilidades, né? O que é que esperar do Santa Cruz, o que esperar desse Retrô, tá? Então já vai dando um like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para me ajudar aqui nesse meu projeto, beleza? Vamos embora aqui, começar exatamente pelo Retrô. Retrô, ele entrou em campo, né? Na última rodada contra a equipe do Jaguar e empatou em 1-1 com essa formação aqui, né? Com 3 zagueiros, um centroavante isolado, né? 2 meias, 2 atacantes, né? Chegando para auxiliar e um meio com 4 jogadores, né? Uma linha de 4 jogadores. Então o Fabian Volpe foi o goleiro. Do lado direito tivemos o Denilson, o líbero, o Alce, e pela esquerda o zagueiro Ryan Ribeiro, né? O meio tivemos, como eu falei, 4 jogadores, né? Gedeelson, Fabinho, Gledson e o Felipe Augusto. Mais avançado o Hasley e o Fernandinho, né? Isso aí é a estrela do time. E na frente o centroavante foi o Samuel Granada. Já o Santa Cruz, né? Ele foi a campo com um esquema diferente, né? Todos sabem, contra o Náutico, com o Rock Kennedy, Totti na lateral direita, a dupla sempre o William Alves e Matheus Vinícius na defesa, Gabriel Rodrigues na lateral esquerda, Lucas Siqueira e Balotelli no meio, né, a dupla de volante. E aí a novidade foi ele fez uma trinca no meio de campo, colocando o Israel, né, como sendo um meia ali pelo lado direito, ajudando ali, fazendo aquela dupla função, né, na recomposição junto com o Totti ali pelo lado direito. Mais avançado como um falso 9, né? Ele colocou exatamente o Matheus Melo. Há pessoas que afirmam que ele vai manter essa formação, né? Com o Israel ali fazendo esse papel de como fosse um meia direita, né? Eu não sei, realmente eu não sei. O time se comportou muito bem contra o Náutico, mas eu acredito que esse esquema foi algo específico, né? Pela circunstância do jogo contra a equipe do Náutico. Não sei se o Itamar vai manter esse esquema. O que a gente sabe é que deu certo, né? Esse esquema aí, o Náutico não jogou bem, apesar de ter vencido. A gente sabe como foi as circunstâncias. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, é para isso aqui, né? Toda vez que eu olho esse banco, me dá exatamente raiva, né? É a palavra certa aqui, raiva, né? Porque ninguém desse banco aqui ajuda em nada, né? Então, as informações que chegam é que vai ter alteração nesse banco. Por exemplo, Everton Senna e Rafinha vão estar disponíveis, né, para pelo menos ficar no banco. Isso é uma notícia até relativamente boa, né? Porque eu estou dizendo que é relativamente boa, porque exatamente o Rafinha a gente não sabe como é que ele vai se comportar, né? Ele é o destaque lá no Campeonato Boliviano, mas cai para nós. Campeonato Boliviano é uma coisa, campeonato aqui no Brasil é outra, mesmo pernambucano, né? Que esse campeonato nível técnico baixo. Então tem a questão da altitude e tal, não sabemos como o Rafinha vai se adaptar.
E o Everton Senna é aquela incógnita. Fisicamente é um jogador que está sofrendo há anos com contusões. Então nós sabemos como é que ele vai se comportar. Então é uma notícia que eu considero boa, porque pelo menos vai ter gente diferente disso aqui. Porque realmente esse banco, toda vez que eu olho, eu tenho raiva. Tá? Ninguém desse banco aqui eu ficaria. Eu mandava todo mundo embora. Entendeu? Porque tá mais provado, principalmente, e eu bato sempre nessa tecla, né? Até que me prove o contrário. Espero queimar minha língua, mas eu acho muito difícil. Seu Everton, seu Jonathan Ribeiro, seu Vini Moura e seu Douglas Quilo, eu já perdi as esperanças com esses três, né? Que vieram com status de titulares, diga-se de passagem, tá? Mas não estão jogando, não estão entregando nada. E não merece sair o Thiaguinho, o Matheus Melo, o João Pedro, não merece perder a vaga, assim como o Thiaguinho e o Matheus Melo, para nenhum desses três, tá? Então eu acredito que o Itamar, se ele for desse jeito aqui, né, que exatamente estão sugerindo, sem um centroavante, né, para mim vai ser uma surpresa. Mas eu não duvido, tá, que Gilvan realmente não está merecendo oportunidade. E o Retrô, o que é que a gente pode esperar desse Retrô? É um time que, a meu ver, ainda não deu liga. É um time mais fraco, realmente, comparado ao ano passado. Você tinha exatamente jogadores mais qualificados, né? Mas aí o Retrô, ele liberou mão de alguns jogadores, trouxe outros interessantes, como o caso do Fabinho Hadley. É um jogador interessante. Fernandinho dispensa apresentação, apesar da idade. Então, assim, eu acho o time do Retrô um time perigoso. Santa Cruz vai ter que exatamente prestar muita atenção com esse time do Retrô. O treinador dele, né, que é exatamente o Evaristo Pisa, que foi treinador do Santa Cruz, ainda não está habituado com o elenco, ainda está conhecendo os jogadores, mas é um treinador assim que eu particularmente não gosto, mas ele é bem melhor do que o anterior, né? Isso aí, o Dico, pelo amor de Deus, o Dico não é treinador, né? É um entregador de camisa. Mas o Evaristo Pisa já conhece, é experiente, já rodou muito. Então, é um treinador que a gente tem que tomar cuidado, que ele pode muito bem armar um esquema aí para complicar o Santa Cruz. E Itamar tem que estar atento a isso, né? Como eu acho que o Itamar deve estar, né? Deve montar aí algum esquema para anular o Fernandinho, né, que é querendo ou não, o mentor desse time ainda. E o Fabinho também é um jogador que merece também uma atenção. É um volante que sai bem pro jogo, jogou muito tempo no esporte, então merece uma atenção também, tá? Vamos falar agora dos retrospectos, né? A questão do retrospecto, Santa Cruz e Retrô. Retrô, como é um time recente, não tem muita história no futebol, né? Então, o Santa Cruz e Retrô só jogaram 7 vezes ao longo da história. E aí a gente tem um equilíbrio, de certa forma, né? 3 vitórias do Santa Cruz, né? Exatamente 3 empates e 1 vitória do Retrô. Quer dizer, não é tão equilibrado, é porque tem pouco jogo, né? Mas assim, 2 vitórias apenas o Santa Cruz tem de vantagem. Essa única vitória do Retrô chama a atenção, que foi no Arruda. Santa Cruz nunca ganhou do Retrô no Arruda ainda. Tá aqui, ó. Teve 3 jogos no Arruda, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi de lascar, né? Então, Santa Cruz em 2022, gestão de Antônio Luiz Neto, né, levou uma enfiada, perdeu de 4-0, né? Aquele time de 2022, convenhamos, era ruim pra dedéu.
Então aqui, ó, você tem os placares, né? O Retrô em casa perdeu o Santa Cruz, né? 2-1 em 2022 pela Série D. Pelo Pernambucano 2021, o Santa Cruz ganhou 3-2. Pelo Pernambucano 2020, Santa Cruz ganhou 2-1. E aí as derrotas, né? A derrota única, né? Foi aquele 4-0 indigesto no Arruda. Então, os resultados mais comuns entre Retrô e Santa Cruz é 0-0, 2 jogos, e a vitória do Santa Cruz por 2-1, né? Então, o Retrô em casa, ele também nunca ganhou, foram 4 jogos, sendo 3 vitórias do Santa Cruz e um empate. Então, veja, ambos nunca venceram em casa, só venceram fora. Então, as 3 vitórias do Santa Cruz tem é como visitante. Tá? E a única derrota que ele tem é no Arruda. Então tá na hora de quebrar esse tabu, né? Então, torcedor, resumindo aí, eu não espero um jogo fácil, tá? Eu acho que o time do Retrô merece toda a atenção, não está bem, mas é um time que é capaz de fazer uma campanha melhor do que a que está fazendo atualmente, tá? Eu acho que o Retrô ele tem sim condições de se classificar e ir para as semifinais. Eu ainda aposto nas semifinais sendo os 4: Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô. Eu acho que não vai fugir disso. O Maguari para mim é cavalo paraguaio. Uma hora o Maguari vai começar a perder. E o Santa Cruz tem que jogar com inteligência, né? Não é porque perdeu para o Náutico que não vai prestar nada, não vai se aproveitar nada daquele jogo. Tem muita mais coisa, apesar do resultado adverso, para se observar e se aproveitar daquele jogo do que o contrário, né? Então, se o Santa Cruz entrar aplicado como foi contra a equipe do Náutico, dá para ganhar do Retrô sem sustos, tá? Mas o Retrô ele vem para complicar. E até porque ele precisa vencer também, né? O Retrô tá, se eu não me engano, na 6ª posição, né? Deixa eu olhar aqui a tabela. Mas, se eu não me engano, a classificação é essa mesma, aqui. O Retrô, ele tá exatamente em 6º. Tem apenas 4 pontos. Então, o Maguari... Aliás, tem 5 pontos, melhor dizendo. Tava vendo errado. Tem 5 pontos. Então, o Maguari tem 9. Então, se Deus o livre, o Retrô ganha, ele vai para segundo. Então, um jogo de 6 pontos esse, né? E como o Santa Cruz perdeu 3 pontos semana passada, sábado, ele vai ter que ganhar. O Santa Cruz, ele, dentro da competição dele, ele tem 2 pontos para recuperar. Ou seja, ele vai ter que tirar esses 2 pontos em algum clássico, né? Não foi contra o Náutico. Vai ter o jogo contra o Sport. Então vai ter que ganhar ponto em cima do Sport, né? Coisa complicada, mas não é difícil de acontecer. O Retrô, seu Evandro considera como clássico, mas eu não considero, tá? Retrô não tem história para ser clássico, tá? É um caso à parte. É um jogo, vamos dizer assim, de nível médio, tá? Mas não é um jogo grande. Então, mais tarde a gente se encontra. Vou estar aqui fazendo pós-jogo. E quem for pro jogo, boa sorte aí. E me diz seu placar quanto é, tá? Eu acredito que o Santa Cruz ganha por 2-0, tá? Então me diz aí qual é o teu placar para ver se tu acerta, beleza? Um abraço, saudações tricolores.